Semana de Oração pela Unidade Cristã 2020. Gentileza gera gentileza. Segundo dia, na Semana de Oração pela Unidade Cristã. Hoje teremos como tema Iluminação, buscando e apresentando a luz de Cristo. E como palavra para nos iluminar, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 20. Desde vários dias, nem o sol, nem as estrelas apareciam. A tempestade, de uma violência pouco comum, continuava perigosa. Doravante, toda a esperança de sermos salvos nos desamparava. Acendemos grandes fogueiras. Nas noites da humanidade, nas noites do frio, da umidade, nas noites da rejeição, da exclusão, nas noites das nossas divisões, das nossas intolerâncias, acendemos grandes fogueiras para dissipar as trevas e aquecer o frio das noites, para acolher migrantes, refugiados, sem teto, sem casa, para vivermos em comunhão ao redor da mesma luz, para orarmos juntos ao nosso Deus uno e trino, Deus da gentileza que se antecipa, Deus das mãos que acendem fogos, Deus das mãos que acolhem, que partilham, Deus das mãos que cuidam, que juntam. Que tua gentileza desperte nossas gentilezas, para que na humanidade inteira gentileza gere gentileza. Tua palavra é lâmpada para meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para meus pés, Senhor. Lâmpada para meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Iluminação, buscando e apresentando a luz de Cristo. Essa luz que ilumina as nossas trevas, que ilumina as nossas tempestades, que ilumina mesmo quando achamos que a escuridão toma conta de nós. Essa luz, a luz de Cristo, está e permanece com cada um de nós. Assim como permaneceu com os discípulos em meio às tormentas, em meio à tempestade, que nós meditaremos agora no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. A tempestade acalmada. E disse-lhes naquele dia, ao cair da tarde: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram, do modo como estava, no barco. E com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordaram e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar: silêncio, quieto.
Logo, o vento serenou e houve grande bonança. Depois perguntou: por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na tempestade que inundou o barco onde os discípulos estavam e Jesus dormindo na frente, como disse a palavra, até com um travesseiro. A luz de Cristo se fazia presente naquele momento. Só que os discípulos, agitados, talvez alguns nem sabiam ser pescadores, porque tantos não eram, assim como Mateus, que eram cobradores de impostos, que era um cobrador de imposto. Muitos talvez não sabiam, não entendiam aquilo que aqueles que sabiam, que eram os pescadores, que estavam acostumados com o mar, e muitas vezes a gente pode até imaginar que um discutia com o outro: o que é que nós vamos fazer? O Senhor está dormindo. Mas a iluminação, o que eles precisavam, estava ali, ao lado deles. Talvez a serenidade com a palavra do Senhor: cala-se o vento, aquiete-se o mar. Talvez ela viesse ao coração deles, se eles tivessem perseverado um pouquinho mais e confiado que a presença de Cristo ali já seria a iluminação necessária, já seria aquilo que acalmaria aquela tempestade. Quando nós analisamos esse evangelho, nos remete também ao tema dessa semana de oração. Uma outra tempestade, um outro naufrágio, onde juntos estavam Paulo, que era prisioneiro, os marinheiros, os centuriões que o prenderam, e em meio à tormenta, onde aqueles que em regra deveriam mandar, que eram centuriões, não sabiam o que fazer, onde os próprios marinheiros não sabiam o que fazer. Paulo, ali, sentiu a presença do Senhor e ele, tomando a frente de todos os que estavam no barco, ele confiou. E o naufrágio não aconteceu. E ele chegou, juntamente com todos, até a ilha de Malta. Duas tempestades, como nós temos enfrentado em nossas vidas, tantas tempestades, mas o Senhor se fez presente. A iluminação estava presente em Paulo, dentro do seu coração, na certeza de que o Senhor é a iluminação, é a luz de sua vida. Nos apóstolos, onde mesmo com a presença física de Jesus, Jesus os questiona sobre a fé, sobre a confiança. Que nós não nos esqueçamos nunca que é a luz de Cristo que guia os nossos passos, que guia a nossa vida, que guia a nossa fé. Quantas e quantas vezes nós, cristãos, nos perdemos, deixamos apagar essa luz, nós deixamos de transmitir aos outros essa luz. Inclusive, quando ficamos achando que nós sabemos mais que os outros, que por conta das diferenças nós podemos mandar, falar como os outros devem agir, inclusive com relação à religião. Perdão, Senhor, pelas vezes em que nós não buscamos a sua luz, nós não te buscamos em meio às nossas tempestades. Perdão, Senhor, pelas vezes em que a sua luz não foi transmitida através de nós e o Senhor nos chamou a sermos sal da terra e luz do mundo. E nós, fechados em nosso comodismo, fechados nessa escuridão, como nos descreveu a leitura do Atos dos Apóstolos,
onde a esperança até mesmo estava quase perdida, nós não propagamos a sua luz. Que nós tenhamos em Ti, Senhor, a verdadeira luz, o verdadeiro norte, o verdadeiro guia. Que tenhamos em Ti o sentido, a direção e a luz do nosso caminho. Que o Senhor, sendo a nossa luz, sendo a nossa condução, sendo o nosso guia, que possamos finalizar esse momento, lembrando e pedindo que a ação do Espírito Santo infunda em nós essa presença, a luz do Senhor, rezando juntos a oração de conclusão desse dia. Deus, Tua palavra é luz para os nossos passos, e sem Ti ficamos perdidos e desorientados. Ilumina-nos para que, através da Tua palavra, possamos seguir o Seu caminho. Que nossas igrejas busquem intensamente Tua presença orientadora, consoladora e transformadora. Dai-nos honestidade para reconhecermos quando não permitimos que outras pessoas vejam a Tua luz, e a graça necessária para partilharmos essa luz com outras pessoas. Isso te pedimos em nome do Teu Filho, que nos chamou, seus seguidores e suas seguidoras, para sermos luz para o mundo. Amém. Lâmpada para meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Inundados pela luz de Cristo, certamente nós seremos gentis. E gentileza gera gentileza. Que o vento sopre suave sobre tua vida, trazendo sempre o aroma da paz. Que o fogo aqueça teu coração, deixando-o pleno de ternura e inquietação. Que a palavra que sair de teus lábios seja portadora de reconciliação e cuidado. Que a palavra que chegar a teus ouvidos seja recebida com carinho e possa receber de ti acolhida e aconchego. Que as línguas de fogo e o vento impetuoso possam ser bênção e impulso para as nossas vidas. Amém.